اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، estimados telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Este é mais um programa do Tafsir e ainda estamos no segundo capítulo, que é o Surat Al-Baqarah. E nos programas anteriores havíamos falado acerca do povo judeu, do povo de Israel, os filhos de Israel. E para podermos perceber as questões aqui colocadas, é preciso entender que Israel é o próprio Nabi Yaqub. Portanto, ele mesmo na Bíblia é conhecido por Israel, que é o Jacob. Portanto, o Nabi Yaqub, que é filho de Nabi Ishaq, este último filho de Nabi Ibrahim. Portanto, é da descendência de Nabi Ibrahim. Então, Nabi Yaqub foi conhecido como Israel, o servo virtuoso. Então, desta descendência do Nabi Yaqub aparecem os filhos de Israel. Então, o povo judeu foi conhecido na história como um povo escolhido, um povo que teria que encarnar em si a mensagem divina para depois orientar os outros povos. Portanto, este era o povo modelo. Nas passagens que temos hoje, Surat Al-Baqarah não detalha assim os episódios que constituem a vida do povo de Israel, mas dá alguns tópicos e faz menção de algumas passagens da história deste povo. E para o nosso programa hoje, nós vamos iniciar exatamente a partir do versículo 53, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Nós dissemos que Nabi Musa, no programa anterior, dissemos que Nabi Musa alayhi salam tinha sido convocado por Allah subhanahu wa ta'ala e no Monte Sinai recebeu os ensinamentos, recebeu a mensagem divina que tinha como objetivo fundamental orientar o povo de Israel. Entretanto, na ausência de Musa alayhi salam, este povo adorou o bezerro feito de ouro e joias que tinham retirado das mulheres do povo do faraó. Então, aqui o versículo diz: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Recordai-vos de quando nós concedemos a Moisés o livro e o discernimento. Aqui, o livro e o discernimento é a mesma coisa. Ele foi concedido o livro, que é o Taurat, e este livro também era o próprio discernimento na medida em que distinguia a verdade da falsidade, o certo e o errado. Então, este livro vinha com o objetivo final de orientar o povo de Israel, servir de guia para o povo de Israel, para que eles pudessem conhecer o que Allah subhanahu wa ta'ala requeria deles, como é que eles tinham que se comportar na vida, o que eles deveriam fazer, o que eles não deveriam fazer. Então tudo isso estava plasmado no livro que é o Taurat, que Musa alayhi salam recebeu no Monte Sinai, e o próprio livro era o discernimento. Entretanto, voltando para a história do povo de Israel, a quando da sua veneração ao bezerro, eles adoraram o bezerro, então isto constituiu um grave delito, associar a Allah divindade. A verdade é que a religião monoteísta
de todos os profetas enviados por Allah subhanahu wa ta'ala para guiarem a humanidade, esta religião monoteísta, conhecida na sua forma final por Islã, que é submissão voluntária, submissão ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, submissão à vontade de Allah. Então, esta religião monoteísta cresceu em oposição à multiplicidade de deuses, isto é, o politeísmo. Portanto, o politeísmo é algo intolerável no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, na religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, assim, o povo de Israel acabava de inverter, acabava de subverter o puro monoteísmo da religião trazida pelo seu profeta Musa alayhi salam, ao adorarem o bezerro, dizendo que este é o nosso Deus. Eles que acabavam de presenciar os vários milagres, os diversos milagres que Allah operou por meio do seu mensageiro, eles foram salvos do povo do faraó, viram a maneira como Allah exterminou e aniquilou o faraó e o seu exército, viram, presenciaram a maneira como Musa alayhi salam foi ordenado a golpear com seu cajado as águas do Mar Vermelho, e estas separaram-se, deixando um caminho para que o povo de Israel pudesse atravessar com segurança e tranquilidade. Então, eles fizeram tudo isto, presenciaram tudo isto, mas mesmo assim, em pouco tempo apenas, viraram as costas a esse Criador e adoraram o bezerro. Portanto, aqui o hábito e o costume falou mais alto do que a própria razão. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. Então, recordai-vos de quando Moisés disse ao seu povo: o povo meu, إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ, fostes iníquos para convosco, vocês cometeram uma grande injustiça e as consequências dessa injustiça recairão sobre vós. Vocês só prejudicaram a vós mesmos. ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, ao tomarem o bezerro como Deus, ao adorarem o bezerro em vez de Allah. Então, qual é a solução agora, ó Musa alayhi salam? فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ. Então, voltai-vos contritos ao vosso Senhor. Devem pedir perdão ao vosso Senhor. E reparem, estimados irmãos, a palavra bari'ikum vem do termo bari'u, que é criador. Ao trazer este termo exatamente nesta parte do versículo, Musa alayhi salam queria lembrar e recordar ao seu povo que vocês, ao adorarem o bezerro, abandonaram aquele que vos criou. E aquele que vos criou merece ser adorado no lugar deste bezerro. Então, era uma forma de lhes lembrar essa verdade que eles acabavam de se esquecer dela. Então, só que a maneira como Allah subhanahu wa ta'ala adotou para aceitar, digamos, o arrependimento do povo de Israel foi uma forma dura. Nós sabemos que Allah é misericordioso, Allah é a misericórdia por excelência, mas também Allah não suporta, Allah não tolera qualquer vestígio de, de associar a Ele qualquer coisa que seja. Então, aqui, vejamos que a reação de Allah subhanahu wa ta'ala veio na medida da iniquidade do povo de Israel. E vejamos qual foi a condição que Allah impôs para poder lhes perdoar. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, imolai-vos. Para poder perdoar, imolai-vos. Segundo Abdullah ibn Abbas, o grande intérprete do Coran al-Karim, diz que neste grupo que estava com Moisés, dividiu-se em duas partes. Um grupo adorou o bezerro e o outro esteve afastado
desta iniquidade, juntamente com Nabi Harun. Então, Allah subhanahu wa ta'ala mandou aqueles que não haviam adorado o bezerro para matar os seus próprios parentes, filhos, pais, tios que haviam adorado o bezerro. Foi esta forma que Allah decretou, uma forma dura, e só aconteceu com este povo, devido ao nível da sua iniquidade. Faqtulu anfusakum, então, imolai-vos, dhalikum khairul lakum, visto que isso é melhor para vós. Tanto aqueles que morreram, a morte serviu-lhes de remissão dos seus pecados, e aqueles que se mantiveram vivos também foram perdoados, foram absolvidos. É por esta razão que aqui esta parte do versículo diz: dhalikum khairul lakum inda bari'ikum, isso é melhor para vós diante do vosso Senhor. Fataba alaykum, e Ele vos perdoou. Innahu huwa at-tawwabur rahim, visto que Allah é o remissório, é o misericordiosíssimo. Então, vejamos esta parte. Depois do povo de Israel, a forma de pedir perdão já mudou. Simplesmente o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele explica: se alguém comete um pecado, para Allah perdoar aquela falha, simplesmente a pessoa terá que demonstrar com sinceridade que está arrependido. Pode muito bem fazer 2 rakats, salat, pedir perdão a Allah, mas com a finalidade de não voltar mais a cometer aquele pecado. Allah desta forma perdoa os pecados. Então vamos olhar agora para um outro episódio da vida do povo de Israel. No versículo a seguir, Allah diz: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Isto aconteceu quando Nabi Musa saiu com 70 dos melhores homens, pessoas virtuosas do povo de Israel, e foram ao encontro do Criador no Monte Sinai. Então, quando lá chegaram, e aqueles 70 homens representavam os virtuosos daquele povo, os conselheiros daquele povo, então, quando lá chegaram, Allah subhanahu wa ta'ala cobriu o Monte Sinai. Veio uma nuvem, Allah mandou uma nuvem que cobriu o Monte Sinai, e Musa alayhi salam penetrou na nuvem, e aí ouviu a voz de Allah dizendo: aproxima-te, ó Moisés. E quando se aproximou, também Allah ordenou para que os 70 homens também fossem junto de Nabi Musa, e eles ouviram a voz de Allah subhanahu wa ta'ala dentro daquela nuvem. Nisto, depois de Allah ter dialogado com Musa alayhi salam, os 70 homens disseram: ó Musa, por que nós não podemos ver esse Allah, esse Deus? Por que não podemos ver? Se tu ouviste a voz dele, nós também ouvimos, agora queremos ver. وَإِذْ قُلْتُمْ, e recordai-vos, Ya Musa, de quando dissestes: ó Moisés, لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, nós jamais creremos em ti até que vejamos Allah de forma clara. Nesse mesmo instante, Allah diz: فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, veio uma centelha do céu que os fulminou, e eles morreram. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, enquanto olháveis, foram fulminados por uma centelha e perderam a vida naquele mesmo instante 70 homens. Ninguém tem a capacidade de ver Allah neste mundo físico. Isso é impossível. Há tanta coisa que nos rodeia que nós não conseguimos ver. Mas isso não significa que essas coisas não existem, simplesmente porque nós não conseguimos ver. Mas Allah não permitiu isso. Nós não temos essa capacidade. Não fomos preparados para ver o Criador de forma clara neste mundo. Então, assim, este povo foi aniquilado. Se eles, mais tarde, o que terá acontecido com estes 70 homens, isso nós vamos saber depois de uma ligeira pausa, e vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
اقرأ كتاب الله ترق جنان اقرأ كتاب الله ترق جنان. Bismillahirrahmanirrahim, estimados telespectadores, esta é a segunda parte do nosso programa de Tafsir. Então, falávamos aqui do povo de Israel, os 70 homens que saíram com Nabi Musa e quando pediram para ver Allah de forma clara, então foram fulminados por uma centelha e todos eles morreram. Neste momento, segundo Abdullah ibn Abbas, Nabi Musa ficou muito aflito. O que ele iria responder ao povo de Israel? 70 homens que saíram com ele perderam a vida num instante. E por quê? Por causa de um pedido injusto que eles fizeram e por causa da iniquidade daqueles que adoraram o bezerro. Deus estava tão chateado com eles até este ponto. A partir daí, os outros ainda continuariam a confiar nas palavras de Moisés ou não? Mas Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua vasta misericórdia, fez voltar eles à vida. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Depois da vossa morte, vos ressuscitamos. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, para que pudesseis agradecer. Então, este foi mais um teste de Allah. Allah teria deixado aquele povo assim, mas cada vez que o povo se mostrava rebelde, Allah subhanahu wa ta'ala perdoava esse povo. Um outro episódio na vida do povo de Israel, quando foram deixados no deserto por 40 anos, por suas iniquidades. Durante os 40 anos, eles no deserto, o que eles tinham lá para comer? Não tinham nada, mas Allah subhanahu wa ta'ala providenciou algo para eles e diz: وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. Nós enviamos as nuvens sobre vós para vos darem sombra e frescura. Estavam no deserto, não tem árvores. Como é que eles vão viver debaixo de um sol escaldante? Mas Allah subhanahu wa ta'ala providenciou nuvens que serviam de sombra e serviam de frescura para o povo de Israel. Esta foi a primeira dádiva para o povo de Israel enquanto estava no deserto. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. Depois, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Depois fizemos descer para o vosso sustento, para o vosso alimento, o maná e as codornizes. Eles encontravam pelas manhãs o maná e encontravam também as codornizes. E isto servia-lhes de alimento. Não precisavam trabalhar. Não precisavam guardar para o dia seguinte, porque por cada dia eles tinham o sustento daquele dia. Então foi mais uma outra providência divina. Portanto, tinham a sombra, tinham a frescura, tinham o maná, tinham as codornizes para os seus alimentos, faltava a água. A água depois vem mencionada em outras partes deste mesmo surat e nós falaremos sobre o milagre da água quando chegarmos já nesse versículo que não está muito longe. Mas depois disto tudo, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao povo de Israel: Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu, comam, min tayyibati ma razaqnakum, de tudo quanto é bom, daquilo com o qual vos agraciamos. A verdade é que Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos agracia com algo, tudo o que Ele requer de nós é o agradecimento. Reconhecermos que esta dádiva provém de Allah. E a maneira de reconhecer e a maneira de agradecer não é simplesmente dizer obrigado, meu Deus. Não. Primeiro é adquirir de forma lícita. E adquirir aquilo que é lícito, que é bom. E depois usar nos caminhos do bem. Esta é a forma como Allah quer ser agradecido. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Vejam, Allah mandou boas coisas para nós. Nós é que invertemos a natureza dessas coisas
e aí passam de coisas boas para coisas prejudiciais. Então, eles, o que fizeram? Primeiro disseram que já estavam cansados destes alimentos, já não queriam voltar para o Egito para poderem aí cultivar, trabalhar, e isso nós vamos ver num outro versículo. Então, desta forma, eles foram injustos ao rejeitarem as graças de Allah, ao rejeitarem as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é por esta razão que o final do versículo vem a dizer o seguinte: وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Eles não foram injustos para conosco, eles não nos prejudicaram, mas prejudicaram a si mesmos. Portanto, quando o ser humano desvia-se do caminho do Criador, não pensa que está a prejudicar o Criador, ele está a prejudicar a ele mesmo. Então, este foi mais um outro episódio do povo de Israel. Então, vamos para um outro episódio. Depois dos 40 anos que eles viveram no deserto, Allah havia lhes prometido uma terra, que hoje é conhecida por Palestina, Jerusalém. Então, Allah prometeu-lhes aquela terra por meio dos seus mensageiros, desde o tempo do grande patriarca Abraão, Ibrahim alayhi salam. Eles foram prometidos aquela terra, mas com uma condição. Eles deveriam primeiro, foi este pacto que eles fizeram com Allah, eles deveriam primeiro cumprir com os preceitos de Allah, para depois herdarem a terra. No caso de romperem com este pacto, violando as normas que Allah revelou, então eles deixavam de merecer aquela terra prometida. E tinha uma condição, porque nessa altura um outro povo habitava aquela cidade, Jerusalém. Então, havia uma condição, e nesse sentido Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Então, aqui o versículo diz: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ. E quando vos dissemos, entrai nessa cidade, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. E comei com prodigalidade do que vos aprouver. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. A condição é que eles deveriam entrar prostrados, tinham que se prostrar, entrar pela porta e prostrarem-se diante de Allah como uma forma de agradecer ao Criador. يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه الله الله يا رسول الله يا رسول الله 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 طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
Muito bem, respondemos daqui do pavilhão do Grupo Desportivo Iqbal para mais uma jornada de campeonato de futsal da primeira água. Entramos ligeiramente atrasados por motivos alheios à nossa vontade. Vai joga agora GCS, segurança e autoridade tributária de Moçambique. Nada mais nada menos que a equipa vice-campeã nacional. A equipa da GCS tem na baliza Salomão, 4 de Oriol, 2 Ben-Hur, 8 Hussein, 9 15 Lucrécio, 3 Fernando, 14 Stélio, 5 Ivan, 9 Domingos e 1 Paulo suplente. Já a autoridade tributária de Moçambique tem Francisco, Gabriel, Jacinto, Gerson, Maurício, Dúlio, Samuel, Joaquim, Enéas e Hortêncio, Tomás, Eliseu, Bita e Nelson. Minutos iniciais. Uma jornada que ainda teve os jogos. Grupo Desportivo Iqbal 4. Alto Avenida 0 e Petromoca 7, Brandel 1. Agora vemos o jogo. Vice-campeão nacional, autoridade tributária de Moçambique. É um sério candidato a ganhar o campeonato da cidade. Mas também é um sério candidato a ganhar também o campeonato nacional. São equipes fortes essas. A Liga Muçulmana, autoridade tributária, Grupo Desportivo Iqbal. Logicamente que o título irá sair deste triunvirato, permita-me aqui dar essa expressão ao telespectador, deste triunvirato nós vamos ter o campeão da cidade e quiçá o campeonato nacional. São 3 lugares que Maputo tem para o campeonato nacional. Transmitimos nós. Agora a autoridade tributária de Moçambique. Aí está o número 7. Jacinto, ele continua na equipe. Muitos jogadores aqui a continuar na equipa da autoridade tributária de Moçambique. Uma equipa renovada com alguns jogadores, mas a espinha dorsal, é verdade que eles perderam Jacinto, aliás, Júlio Jordão, que agora fazem parte da equipa da Petromoc, mas alguns jogadores aqui a reforçar esta equipa da AT, é o caso do Dúlio, o novo jogador. É a titular nesse jogo, a bola bateu na mão, o Ardo apitou, aí está o número 7, Jacinto para Dúlio, muito bem, Dúlio remata. Reposição, muito bem jogado. Número 8 da equipa. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Das profundezas dos montes Libombos nasce a essência da vida, a água da Namache. Cada gota é um motivo para sorrir, para relaxar e contemplar o que nos faz tão bem. A água da Namache faz tão bem.